Olá, bom dia, você vai bem? Aquele que escuta a palavra de Deus e pratica, ele fica santo. Se ele tiver curiosidade de conhecer a palavra de Deus, ele fica salvo. Então, a primeira leitura hoje nesse 30 de dezembro, que é um sábado, é a oitava do Natal ainda, nós vamos ver a primeira João capítulo 2. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais. Vós conheceis aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevo, jovens. Vós vencestes o maligno. Já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Tudo que há no mundo, as paixões da natureza, as concupiscências dos olhos e a ostentação da riqueza, não vêm do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O céu se rejubile e exulte toda a terra. Este é o Salmo 95. Lucas 2 também vai nos dizer de 36 a 40. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada quando o jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel, de Jerusalém. Depois de se cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. São Paulo, mais uma vez aqui nessa primeira carta, ele está dizendo que Jesus ele perdoa os nossos pecados por causa do nome de Jesus. E ele fala que os pais conhecem a palavra desde o princípio, conhecem Jesus, e que os jovens, eles pela força deles, pela pureza dele, eles vencem o inimigo, né? Então os jovens são fortes, a palavra de Deus permanece nos jovens e o maligno não toca nos jovens. E ainda São Paulo nos dá aquele conselho que a gente não tem que estar se apegando às coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo passam. A gente está, então, essas paixões da natureza, as bebidas, comida, coisas do mundo, riquezas, tudo desse mundo passa. A única coisa que não passa é aquela que vem do Pai. Então, o mundo, então, com as concupiscências, vão passar, mas a vontade de Deus vai permanecer para sempre. No Evangelho, então, nós vamos ver aquela profetisa Ana, uma mulher que fica viúva muito jovem e ela então se oferece no templo como oração, jejum pela vinda do Messias. E quando então Jesus é apresentado no templo, quando nós vimos ontem, como nós vimos ontem, a profetisa Ana se põe a falar pro povo do Messias. Ela fala do menino para aqueles que esperavam a libertação de Israel. E então Maria e José voltam lá para sua terra e o menino crescia forte, cheio de sabedoria, e Deus estava com ele. O que essa palavra tem para nos dizer hoje? A gente tem que sim saber que os adultos, eles conhecem a palavra de Deus, né? Eles sabem da palavra de Deus. E os jovens, eles são fortes, eles sentem a palavra de Deus e eles vencem o inimigo. Quem nós temos que contar com a vitória do inimigo são os jovens. Porque o jovem, ele é vigoroso quando ele aceita Deus na vida dele e ele combate o inimigo. Eu, quando era jovem, que recebia a palavra de Deus, eu tinha mais força para vencer o maligno do que meus pais, que já tinham vivido um monte de coisa. E então, quando você aceita Jesus na tua vida, jovem, a tua família é salva, é liberta, porque isso é promessa de Jesus. Então a profetisa Ana, que desde jovem servia a Deus no templo com orações e jejuns, também, junto com Simeão, reconhece em Jesus o Filho de Deus. E você está
está reconhecendo a vinda do Filho de Deus, a oitava de Natal, você está reconhecendo a palavra de Deus, os sacramentos de Jesus na tua vida, você está então se fazendo uma pessoa que se entrega a Jesus, como a profetisa Ana, em orações e jejuns pelas pessoas, pelos teus pais, pelos mais velhos, né, que conhecem, mas às vezes não tem essa força contra o inimigo. E eu também peço nesse dia que a gente tenha forças para reconhecer Jesus, para orar uns pelos outros, para que o inimigo vá embora da nossa vida, né? A gente que é jovem ainda, que o inimigo se retire, se bote em retirada da minha vida, da vida do meu marido, dos meus filhos, né? E que minha família seja uma família do Senhor, de Jesus. E então esperamos, como a profetisa Ana, em jejuns e orações uns pelos outros, a vinda do Messias, a vinda que já veio, mas que ainda há de retornar para nos libertar, para libertar esse mundo, né, que está em constante trevas e escuridão. Vamos pregar o Evangelho, vamos reconhecer Jesus nos sacramentos, vamos então servir a Deus no templo, vamos servir a Deus na nossa família, e estivemos reunidos um bom sábado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.